quando se renovaram. Vamos observar que a primeira casa de estudo espírita foi criada lá nos Estados Unidos nos anos 50 do século XIX. Se teve sucesso ou não, não vamos comentar porque não pesquisamos raiz. Depois, vem uma outra coisa interessante para conversarmos. Falamos tanto na codificação, falamos tanto em Kardec, e nós modificamos ao nosso bel prazer tudo. Porque o codificador, ele não cria centros espíritas. Ele cria sociedades ou associações para o estudo da doutrina. E ainda nos adverte no Livro dos Médiuns que o interessante não seria ter templos suntuosos, plagiando o Mestre Jesus, que disse no poço, quando a samaritana estava a buscar água, que ele pede-lhe água e ela diz: se tu soubesses quem eu sou, tu não me pedirias água. Porque havia um conflito intenso entre aqueles povos. E ele diz-lhe: se tu soubesses quem te pede água, me darias desta água, e eu te daria a água da vida que mataria a tua sede. E ela o reconhece de imediato. No final deste diálogo, Jesus disse que chegaria o tempo em que não seria preciso os templos para adorar o Pai, porque ele seria adorado em espírito e em verdade. E nós, que recebemos a regulamentação desta lei pré-existente, a qual nós chamamos de codificação espírita, nós preferimos criar casas suntuosas aonde não existe o amor ao próximo para justificar o que disse Jesus: os meus serão conhecidos por muitos se amarem. E qual é o amor que nós vemos entre nós espíritas? Frequentamos uma casa por anos e anos a fio. Nós criamos aquele canto para o estudo, para crescermos intelectual e moralmente, e no final a casa está crescida e nós esquecidos. É nessas manifestações, tidas como frívolas, que os espíritos brincalhões dizem a verdade, como dizem hoje os entendidos, que é no momento de ira, no momento da embriaguez, e em determinados momentos de brincadeira, que as verdades são ditas, porque quem as recebe geralmente entende aquilo como uma brincadeira. Então, esses espíritos trazem para nós orientações nas entrelinhas, como a dizer: previne-te que nós estamos tirando onda com tua cara. Esses espíritos têm o desejo de se exibirem. Da mesma forma como nós, neste meio em que vivemos, temos o desejo, a fome, a sede de aparecer para ser reconhecido pelos homens. Quando a doutrina dos espíritos nos orienta para buscarmos dar com a mão sem que a outra veja, para sermos reconhecidos pelo Pai. Não nos lembramos que essas reuniões trazem espíritos, e como diz um dos nossos companheiros no livro chamado
me foge a memória, mas é André Luiz que fala isso, que nós não nos esqueçamos que estamos lidando com inteligência. Essas inteligências, elas estão ao nosso lado. Nós vamos ver também as experimentais, que realmente são interessantes para quem estuda. Porque ali nós vamos começar a entender o porquê das manifestações físicas. Só que muitos dos nossos amigos saem dali contentes por terem visto a comunicação dos espíritos. E isso acontece muito quando os nossos companheiros começam a participar das reuniões aonde os espíritos se comunicam, trazendo consigo todos os seus problemas e são orientados pelos doutrinadores, pelos conciliadores. E ao saírem dali, aqueles conciliadores saem admiradíssimos. Eu consegui, como se fora ele o responsável pela mudança temporária daquele espírito. Fica na superfície das coisas e não mergulham no âmago da questão para entenderem que a partir daquele instante o cidadão assina um compromisso com aquele espírito, porque eles, à distância, estão seguindo as energias de suas vibrações e buscando na sua mente se realmente é aquele de faça o que eu mando e faça o que eu faço. Então, senhores, nós não podemos, por hipótese alguma, descartar as minhocas por serem animais que rastejam, porque elas, além de transformarem a terra num alimento perfeito para as plantas, elas abrem as canículas que vão levar a água para as raízes, descedentando a planta. Não podemos desprezar os menores, porque um dia fomos menores. Hoje estamos no intermédio dessa escada e eles estarão conosco se ficarmos nesta constante. É preciso, então, que nós entendamos isto e partamos para reuniões aonde tenhamos as condições de buscar as informações necessárias para o nosso engrandecimento. Diz o codificador: vem as outras reuniões, as de instruções, justamente aquelas que nós precisamos de fazer da doutrina o nosso campo de estudo, de fazer com que o codificador deixou para o nosso entendimento seja realmente aperfeiçoado em nós. Porque dizem que os bons médios são aqueles que recebem os bons espíritos. Mas vamos lembrar de Jesus. Quando chamado de bom, ele repreende aquele servo: por que me chamas de bom? Porque bom só o Pai que está nos céus. Então, não podemos catalogar um médium por ele estar tendo uma assessoria de espíritos até um ponto evoluídos como bom. É preciso somente
que nós nos encontremos em condições para que sejamos assistidos por aqueles que nos são afins. Eis a reforma íntima tão pedida nas casas espíritas. Dizemos sempre, falamos sempre do Evangelho. E esquecemos que é dito ali: batei a porta e ela vos se abrir-se-á. Busqueis e encontrareis. E nós vemos as nossas casas repletas de assistentes. Nós próprios que nos dizemos espíritas, o que vamos buscar nas nossas casas? Entendimento? Geralmente é a satisfação de poder trabalhar dialogando com os espíritos. De outra feita, é o prazer de sair de um trabalho e ficar comentando o que aconteceu ou deixou de acontecer, apontando aquele necessitado que chegou ali e dizer: está com problema tal, tal e tal, esquecendo-nos que estamos dentro de um campo aonde o trabalhador é um sacerdote. É aqui que chamamos a atenção para os trabalhos da casa. Nós precisamos ter uma visão séria para as coisas úteis, que é o aprendizado. Quando entrarmos ali, excluirmos os nossos problemas sociais. E se o tivermos, não vamos para aquela casa em busca de complicação, de solução para problemas que é só nosso. E disse-nos um companheiro: não mistureis as coisas materiais com as espirituais. Deus te deu o livre-arbítrio para resolveres os teus problemas da melhor maneira que te convier. E assim, nós vamos entender como aconteceu os escritos desta codificação. O professor Rivalho, quando preparava um texto do Livro dos Espíritos, o seu espírito protetor batia, chamando-lhe a atenção, e ele não entendia. Numa reunião, ele pergunta por quê. Eu chamava a atenção a respeito de algo que tu fazias. Ele, de imediato, compreendeu que era aquele texto que ele mesmo não gostara. Pergunta ao Espírito verdade e ele diz: cabe a ti, releia. Mas eu já o rasguei. Tens como refazê-lo e ler. E o codificador encontra os erros. Eis o maior dos ensinamentos para nós que nos dizemos espíritas e que estamos dentro de uma casa espírita. Somente através da instrução nós vamos compreender a moralidade exigida pela espiritualidade para que nós possamos alçar voo e não continuar nos arrastando pelo lamaçal da nossa própria incura. A instrução, meus senhores, abrange o ensinamento moral, além de estudarmos os mistérios da natureza, como assim fez o codificador. Não vamos muito além. É preciso somente que tenhamos na mente esses fatores e digamos com sinceridade o que estamos, perguntemos a nós próprios, o que estamos fazendo para crescermos dentro do conceito doutrinário.
Nós, na realidade, como diz o Herculano Pires, não sabemos o que temos em nossas mãos. Nós não conhecemos o que é uma casa espírita. Nós não conhecemos. Porque se nós conhecêssemos, se nós soubéssemos realmente o que é uma casa espírita, com certeza o espiritismo hoje estaria muito mais além do que está. E lembramos que em obras póstumas o codificador é chamado e lhe é dito que era preciso que ele partisse para junto deles os espíritos por algum tempo. Ele se refaria em espírito e retornaria, reencarnando num outro corpo, confirmando mais uma vez a reencarnação. E dizem os espíritos: virás para completar o que tiveres começado. O começo foi feito. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tendo ainda o livro que é o Espiritismo e depois, após sua morte, os seus amigos, a sua esposa, publica obras póstumas que, ao meu ver, era todo um comentário dele a respeito dos livros publicados e algumas coisas que ele deveria publicar posteriormente. E é dito pelo Espírito a ele: terás a satisfação de ver em plena frutificação a semente que tiveres difundido sobre a terra. A semente é o Espiritismo. A semente é a doutrina, que transportada de sua origem, transportada do local onde fora plantada, foi transplantada na terra que haveria de abrigá-la, de ter o jardineiro para trabalhá-la e ela crescer, chamado Brasil. A espiritualidade sabia de nossos desejos, de nossos anseios, conhecia a vontade do povo aqui residente de encontrar a solução para todas as suas dúvidas. E o Espírito, derramado sobre toda a humanidade, encontrou no Brasil a terra fértil para que esta árvore chamada Espiritismo crescesse, desse sombras, desse frutos, abrigasse os viajores sedentos e alimentasse os famintos. Mas, infelizmente, já anunciado pelo codificador que os inimigos da doutrina estavam dentro dela, ou estaria dentro dela, porque sabendo ele da reencarnação como fato inevitável, que todo aquele que agisse contra a lei teria que se redimir diante dela, através desta oportunidade bendita chamada reencarnação. E que reencarnariam, logicamente, recebendo a oportunidade de se encontrar diante do cristianismo redivivo, em toda a sua pureza, em toda a sua pujança, dentro da doutrina dos Espíritos. Mas ninguém está isento de trazer consigo as memórias do passado.
trazendo consigo no seu registro acástico, no seu inconsciente profundo, todas as tendências, as intuições. E mesmo os mais beneficiados estão sujeitos a deslizes, a quedas. E nós vamos ver que no Brasil nós vamos ter o maior movimento espírita do planeta. Como dizíamos anteriormente, a doutrina será o que dela nós fizermos. E, infelizmente, perdoe-nos os senhores e as senhoras que nos ouvem nesta sala, através da rede espírita, amigo espírita, através da Rádio Fraternidade. Infelizmente, nós estamos deturpando a doutrina. Estamos deturpando porque nós estamos aceitando como cordeiros as imposições dos dirigentes mal intencionados, da horda de espíritos que, ao invés de se redimirem diante da lei, dentro das casas espíritas, através dos estudos, estão trazendo, entre aspas, as boas novas da religiosidade do passado. Uma religiosidade aonde o bom de coração não tinha o direito de se expressar. Infelizmente, nós vamos às casas espíritas para romper esse elo com o igrejismo. E, ao contrário disso, estamos fortalecendo esse elo, aonde a assistência está se sobrepondo ao caráter doutrinário da religião que temos. São as choradeiras, e são o pieguismo reinante. E, por outro lado, os nossos companheiros mais afortunados, quando eu digo mais afortunados, é aqueles que já sabem alguma coisa a mais, e se esquecem que estamos recebendo de volta aqueles que deturparam a doutrina de Jesus para reformá-lo, para mostrar qual é a ideia, qual é a verdadeira intenção dessas prédicas amorosas do Divino Mestre. Esses espíritos, eles ainda estão com a mente cristalizadas no catolicismo, no protestantismo, aonde os deuses eram deuses de arrependimento, deuses de guerra. Passa então as nossas casas espíritas, me perdoem, eu não estou falando em centro espírita, porque, no meu entender, nós estamos deturpando, inclusive, a codificação, quando ela mostra-nos que devemos, sim, fundar associação, fundar sociedades para estudo, tendo, logicamente, a parte teórica e a parte prática, aonde a teoria vai nos dar as condições necessárias para entendermos a prática. Wagner, no final, 10 minutos eu vou deixar para responder essas perguntas
que eu tenho certeza, eu as estou lendo, mas para dar continuidade a esse assunto que é tão vasto e o horário nos chama a atenção para encerrarmos no momento, com certeza os nossos companheiros estão anotando essas perguntas para respondermos, se soubermos. E dando continuidade, nós vamos ver que se nós estamos fazendo dos nossos centros ou das nossas casas de estudo uma igreja, melhor seria que se nós estivéssemos em qualquer outra igreja onde existem pessoas adequadas, trabalhadas para fazer aquilo. Precisamos aprender a orar? Sim, porque dizem que o mundo nós enfrentamos de pé, de peito erguido, mas precisamos nos ajoelhar para suportá-lo. E os nossos centros torna-se então uma casa a madres, supostas madres, ficam indicando, prometendo o que não podem cumprir. As nossas casas viraram ponto de caridade com os bens alheios, porque ela não tem dinheiro, ela depende sempre dos seus participantes. E quando falta aos participantes, como então manter aquele trabalho criado ali? Gente, isto não é adequado para nós que estamos dentro de uma doutrina, aonde pelo menos acabamos em parte os dogmas religiosos e determinados rituais, porque dizer que não temos rituais é uma inverdade. Embora o nosso ritual seja o comum, o simples, o da pureza, o da limpeza, para poder receber o nosso próximo. As organizações nossas começam bem para depois se tornarem um grupo de rezadores e um grupo de filantropia um pouco ultrapassada. Promessas em nome de Jesus, sem entender que Paulo de Tarso já dizia que é preciso verificar as ações pretéritas de cada um. Então seria o benefício da lei para os seus, quando o Senhor diz que passarão as nuvens, mas as suas palavras seriam cumpridas, porque estava dentro da lei que rege o universo? Então nós estamos criando supostos mestres que se ufanam de vaidade por terem títulos acadêmicos. E falar em títulos acadêmicos, nós vamos em busca novamente do livro Centro Espírita de Herculano Pires, quando ele, em seu início, ele cita obras. Quando a gente vê a apresentação de uma dessas obras, dizer irmão fulano de tal, acabando com essa ideia de que os títulos acadêmicos têm valor na espiritualidade. E nós, é doutor Bezerra de Menezes, é doutor André Luiz, é doutor Fritz, esquecendo-nos que esse título é humano, que o próprio espírito que se intitula André Luiz
ao chegar do lado de lá, era simplesmente um trânsfuga da lei. Era tido como suicida. Muitos de nós dizemos que André Luiz não existiu. Na verdade, não, como André Luiz. Não. Da mesma forma como não existe o irmão X. Mas assim ele se denominou porque os seus estavam querendo processar aquele que recebera as comunicações e escrevia Humberto de Campos. A partir de hoje, vocês não terão mais razão de interromper as minhas comunicações. Acabou-se Humberto de Campos, nasce irmão X. André Luiz. Denominação que se supõe ser de Carlos Chagas, seja ele quem for, mas ele não se denomina doutor fulano, e sim André Luiz, o irmão. E é assim que nós devemos entender dentro da doutrina. Não é porque fulano sabe alguma coisa a mais estando dentro da doutrina que tenha que ser idolatrado. E nós ainda não perdemos o costume de idolatrar. Observemos que clamamos tanto o nome de Allan Kardec, que viveu simplesmente 3 ou 4 séculos antes de Jesus, que eu acho que até os seus ossos estão revirando no túmulo. Sabe-se que aquele espírito veio animar o professor Rivaio, da mesma forma que sabemos que veio animar a John Hus. Nem por isso nós chamamos o codificador de Hus. Então, meus senhores, centros espíritas, quando lemos uma obra de Hermínio, no qual ele diz que não devemos nunca concentrar, quer dizer, jogar para um centro todos os problemas da periferia, mas deixar a mente aberta para que possamos receber as comunicações. Então, por que não ouvirmos o codificador, que ele alerta-nos para não fazermos, não criarmos casas gigantescas, para criarmos sociedades ou associações de estudos? Então, a gente vai ver isso partindo das grandes instituições, as federações, que presidem toda uma região, e não há determinação dela do que vai se estudar, como vai ser estudado. Fica cada um à sua própria sorte. Elas se investem dessa autoridade e, como tal, ela começa a impor uma autoridade que ela não fez por onde merecer. Onde nós vemos desvios doutrinários, mas também vem as críticas, esquecendo de uma orientação de Paulo de Tarso, de que tudo nos é lícito. Então, tudo que nos cair às mãos é para ser estudado, e dali retirar o que nos convém. E quem estudou realmente o início da codificação sabe que os espíritos que ditaram ao senhor Kardec a codificação não eram espíritos superiores na sua totalidade. Tanto é que o espírito Zéfiro, que o anunciou aquele pessoal, ele cita, ele demonstra ser um espírito brincalhão,
mas sob a orientação de um espírito superior, foi de grande utilidade à doutrina dos espíritos. O codificador trouxe-nos uma coerência contra a fé cega do farisaísmo dentro das pregações igrejeiras. Eu creio que está chegando a hora, Henri, parece 16h25, né? Então nós vamos parar por aqui, porque senão ficaríamos falando o resto da tarde, de tão gostoso que fica. E queremos que comece a ser colocado, não é 16h24, Carlos, nós começamos às 15h30, então 16h30 encerra. Pelo menos é a recomendação da sala, não sei se a gente pode dar prosseguimento. Cabe aí a Henri, a Eugênia. Então vamos ler alguns textos da hora. Eu vou tirar a tela rolando, tá? E vou voltar à área de texto para a gente verificar algumas coisas. Eu sei que muita ajuda houve do Márcio, de vocês todos, né? Vamos ver aqui. A primeira delas o Jair diz: sempre temos de usar a razão, a lógica e o bom senso. Antes, o Arnaldo diz que estamos afastados das leis divinas, mas o cordão umbilical divino não se rompeu. Com certeza. Nós somos a expansão do amor divino. O Jair diz que somos ainda crianças engateando no conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Jair, se já reconhecemos essa criancice, quer dizer que já estamos um pouco maduros. Se estamos um pouco maduros, por que ainda nos tornarmos crianças? Como diz o apóstolo, por que eu tenho que vos alimentar com leite ainda, quando já poderias comer coisas mais compactas? Indica que naquele período éramos crianças espiritualmente falando, e realmente precisávamos de orientadores, precisávamos dos pastores, dos padres, dos profetas, dos líderes, mas que hoje já estamos em condições de nos alimentarmos por nós próprios. Mas preferimos ficar naquilo que eu falava anteriormente, chorando, lamentando, como um tadinho de mim, à espera de que alguém nos alimente. Não é? Vamos lá. O Jair no YouTube tem uma dramaturgia muito boa sobre esses experimentos. É só colocar surgimento do espiritismo na pesquisa. Uma boa orientação, Jair. O Márcio coloca: as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitir que nelas tomam parte, se esclareçam mediante a permuta das ideias. Isso está no livro dos médiuns, né, Márcio? Capítulo 29, questão 324. Novamente, a ajuda do Arnaldo. A doutrina espírita é um tripé: ciência, filosofia e religião. Esse é o sentido de religião. As consequências morais, logicamente, Arnaldo advinda do estudo científico dela, a explicação filosófica desses estudos e transformando-a na religião, quer dizer, no instrumento de religação da criatura com o Criador, vamos assim dizer, né? Através do entendimento. Esta é a harmonia com as leis. Por isso também entendo que Kardec não fundou centros espíritas. Ele não fundou centros e nem fundou nenhuma religião. Tá? O codificador, ele apenas serviu de instrumento
para orientar ou compilar as informações, formando a codificação e deixando para a posteridade. Ele cria a sociedade de estudo, justamente indicando como proceder dali para frente. Não é isso? O Carlos diz que na definição de Kardec, o que é o espiritismo, não classifica o espiritismo como religião. Justamente. Não se classifica. Aqui é obras póstumas, de acordo com Canuto Abreu, não há autorização do Kardec para publicar nada do que o livro contenha. Carlos, amanhã eu gostaria de poder estar próximo de sua família para pegar todos os seus escritos que não puderam ainda ser publicados e publicados para o deleite de todos aqueles que te admiram como físico. E assim foi feito por aqueles amigos do professor Rivaio, que primeiro, na primeira instância de obras póstumas, estão os seus comentários a respeito daquilo que ele fazia no livro dos médiuns, livro dos espíritos. E em seguida, o colóquio amoroso, consciente, amigável dele com o espírito que o assessorava. Não é verdade? O Jair diz que o Brasil é atualmente a maior pátria do Evangelho. Jair. Agora, eu tenho cá minhas dúvidas a respeito do Evangelho que é pregado, que é vivenciado neste país. Porque vemos, por exemplo, no Congresso Nacional, bancadas evangélicas, mas nenhum deles vota nada em benefício da humanidade. E o Evangelho, ele é o maior texto comunista. O que eu quero dizer é para a comunidade. Eu não estou falando o comunismo vivenciado por Cuba, Rússia e China. O Evangelho, ele chama-nos a atenção para dividirmos, para doarmos o que está em abundância, e o que se vê é um egocentrismo tamanho daqueles que se dizem religiosos. Não é isso? Já disse muito, principalmente daquelas casas que realmente fazem um trabalho. O Wagner pergunta como assim igrejismo. O Wagner, o que se vê, eu falei a respeito disso quase no final. Quando nós vemos as nossas casas espíritas saírem de ideias boas de um grupo de pessoas e de repente serem voltadas única e exclusivamente para oração, 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 para promessas vãs de curas através disto ou daquilo. Não é? Então é o que nós chamamos de igrejismo. Estamos retornando às raízes e daqui a pouco não, porque isso aqui mesmo neste pautal, tá? Neste pautal, essa discussão, esse debate, essa disputa, quem é o melhor, é fulano, é Beltrano, fulano não presta. Quando os primeiros homens que trouxeram informações da espiritualidade trouxeram as mesmas incompletas. Precisou que o Espírito Verdade viesse à frente de uma pleia de espíritos, encontrando espíritos encarnados previamente preparados para tal e regulamentar. Mesmo assim, nesta regulamentação, o que nós vemos?
as nossas casas espíritas totalmente divididas, sob a égide de uma federação brasileira, das federações estaduais, e todas elas fazendo trabalhos paralelos. Não há uma unificação na doutrina dos espíritos. O Carlos fala da mudança, que os sacerdotes católicos não modificam a codificação. A gente teve uma proposta de Clóvis Nunes para fazer uma mudança, uma transformação. Mas, no meu entender, essa mudança tem que ser em nós, não na raiz. Você não mexe na base de uma casa. Constrói a mesma sólida e a partir dali os seus cômodos você vai modificando sempre para melhor, né? O Braz fala que é contra o espiritismo ocioso, sem pegar no arado da caridade, não é espiritismo. A caridade, Braz, ela é um dos pontos primordiais da doutrina dos espíritos. Modificada aqui fora da igreja não há salvação, e o codificador pôs fora da caridade. Porque caridade é a irmã gêmea do amor. E somente através dela que nós vamos entender a compaixão, nós vamos ver a seriedade, a doação, e por aí vai, né? Deixa eu ver. O mundo será dos mansos. O Espiritismo diz que devemos respeitar todas as religiões. Com certeza, porra. O respeito deve ser, mesmo sabendo que estamos um passo adiante, porque amanhã eles estarão também nesse mesmo patamar, tá? O Malco diz que a busca da notoriedade, a prolixidade nas palestras vem trazendo esse tipo de coisa. O Arnaldo diz que está preocupado com a caridade material, que a maior caridade deixada por Jesus é a caridade moral. Está muito em baixa, até mesmo entre nós espíritas. Sim, nós temos hoje um tipo de assistência, um assistencialismo barato dentro das casas de espíritas. Mas não vamos comentar isso, que cada um faça, né? Espírito não é aquele que se cala perante tudo, e sim aquele que pensa mais antes de debater. Perfeito, Jair. Perfeito. Não é ser covarde, é apenas saber calar e agir para dar exemplo a ser seguido. Não é? Jesus nunca tentou provar nada a ninguém. A dona de mim diz que Jesus nunca tentou provar nada a ninguém. Ele na verdade, ele não tentou provar que podia. Porque ninguém prova nada a outro, dona de mim. Prova a si próprio. Que você conseguiu se superar, conseguiu se melhorar. E através daquilo você vai dando o exemplo a quem se está em torno de você. O nosso amigo Friston diz que houve uma ação judicial da família de Humberto de Campos. Isso mesmo. Nós conversamos isto durante. O Wagner diz que, infelizmente, o SAIS não falou nada de positivo. Bom, Wagner, eu posso não ter falado a parte produtiva, porque eu costumo te dizer que a parte produtiva, a parte boa, são os bons exemplos, e eles apenas devem ser seguidos. No entanto, essa parte podre, Wagner, a gente tem que alertar para que sejamos tocados em nós e deixemos de realizá-los. Porque eu me lembro sempre da passagem de Apocalipse que diz: vede um anjo com um pé nas águas e outro na terra, com o livro em suas mãos. Toma-lhe o livro e come-o.
As tuas entranhas se tornarão amargas e a tua boca doce como mel. Porque, na verdade, quando você se encontra diante da verdade, você começa a pegar a carapuça e botar em sua cabeça e dizer, ou eu me melhoro, ou me melhoro. Então, para que falar que você é um excelente doador de energia para trabalhos disto ou daquilo? Que fulano é um excelente mediador? Que ciclano é um excelente médium? Esta parte, nós não devemos divulgá-las assim para não gerar a vaidade. Da mesma forma que a parte tida como ruim, nós não devemos sair falando para não gerar perseguição. Não é isso? Quando a personalidade individual é eterna. Exato, deixa eu ver. O Fernando diz que espírito é aquele que estuda a doutrina dos espíritos. Espírito é aquele que está sempre com o ombro amigo, uma mão sempre pronta para levantar os caídos, pelo menos é o que se prega. E é o que se deve ser vivenciado, Fernando. É essa, aquela transformação, aquela força que vem de dentro de você, matando o homem velho para viver o homem novo, né? O Jair diz que quando perguntam a ele qual é a religião, ele diz que é o amor. E segue a doutrina codificada por Kardec. Eu tenho... Bom, você está certo, Jair. Você está certíssimo. Tá? A religião nossa é o amor, porque é por amor que este universo ainda existe. Não é? O símbolo do Senhor Deus foi terrivelmente cheio de dificuldades. Sim, Carlos. Deixa eu ver. O cordão de prata desfisto, né, é um termo da metafísica. O cordão da vida da Antacarana, que segue a conexão vital da consciência com o corpo físico. O Jair diz que tem que sair para atender alguém. Jair, bons negócios, muito obrigado pela tua presença. Como Cristo diz que comunismo é o maior genocida da história. Sim, Friston, como está sendo trabalhado. Mas você veja que a ideia de Jesus foi tornar o povo uma única comunidade, uma comunidade de paz, de amor, uma comunidade onde todos se sentissem o todo, não é? A fraterna pergunta se o conteúdo dos evangelhos variam de acordo com a religião. Onde estará a verdade? Ela afirma que o conteúdo dos evangelhos variam de acordo com as religiões. Sim, fraterna, mas existe uma espinha dorsal que todas elas adotam. As variantes é que são várias. Tá? A verdade está em você buscar, como diz o Herculano, apesar dele criticar as religiões antigas e outras coisas assim, o igrejismo e tudo mais, ele diz que somente estudando esse passado é que nós vamos encontrar a verdade. É? Vamos ver aqui mais o símbolo. Na maior parte do ano, assumo a vida da nossa casa de Cunha, do Estadão. Mas o Wagner, tudo o que eu falei, creio eu, representa os erros da casa espírita, e aquilo que não foi falado representa o bem. Da mesma forma como eu falei de como deveria ser, de como deveríamos aproveitar as comunicações dos tidos inferiores, é questão apenas de uma atenção mais apurada e transformar as coisas.
Porque nós não falamos das casas de espíritas de um modo assim tão direto, mas falamos do movimento espírita que alimenta as casas. E nós sabemos que a doutrina espírita é perfeita, o movimento é que é falho. Não é isso? Vamos ver, botar nas cabeceiras, quase que os meus discutiram. Bom, senhores, eu acho que está chegado o momento. Momento de agradecer a Deus, agradecer aos espíritos amigos que conosco estiveram, agradecer a ti, Xanri, Wagner, Fraterna, Márcio, Ligeirinho, Rogério, Fernando, Celular, Verônica, Tico, Eugênia, Coimbra, Hamilton, Simba, meu amigo, Fristone, Arnaldo, Décio, Braz, Dona de Mim, Nassim, Aziluz, Exótico, Robertinha, Espírito Online, Tina e Ximenes. E dizer que elevem os seus pensamentos mais do que estão elevados. E dizer, Senhor, te agradecemos por mais um momento de união para contigo. Te pedimos, Senhor, que permaneça esta paz, esta harmonia entre nós, para podermos dizer: somos os discípulos de Jesus. Pedir a Ti, Senhor, que esta paz que ora está abrigada em nosso peito possa ser expandida para todos aqueles que conosco estão próximos ou distantes, aqueles que necessitam de uma palavra de conforto, de uma mão amiga. Te agradecemos, Senhor, e muito obrigado por tudo que Tu nos destes. É contigo, Xanri.